para a certeza de que não estamos sozinhos no caminho, que fazemos parte da família espiritual, tão desejada, tão organizada e tão unida desde muito antes do reencarne. Que os bons espíritos nos inspirem, nos abençoem, que Jesus seja sempre o nosso guia e que Deus, acima de tudo, conduza esta reunião. Que assim seja. Muito obrigado, Samantha. Amigos, bom dia, muito bem-vindos. Muito bom ter vocês aqui conosco. Fico feliz aqui, a presença do Ricardo aqui, do Maria Amélia, muito bom. Todos os demais, de Uberlândia e São Carlos e demais cidades. Iniciando, como nós temos um número relativamente alto de pessoas novas, né? É interessante só fazer um panorama do objetivo do projeto. Então, o Projeto Centro Espírita, ele tem a função de discutir a casa espírita e com pessoas, dirigentes e trabalhadores de diferentes localidades e que têm suas experiências. No projeto, não é um projeto para ser expositivo, então há um esforço na didática, né, na condução das reuniões, de forma que ele seja aberto para discussão. Então, a gente coloca as propostas, né, de reflexão, e cada um contribui. Nós também evitamos polarizar e criar discussões em torno de tema. Quando a gente percebe que aquelas propostas de discussão elas estão com uma polarização, a gente procura caminhar, porque não vamos fortalecer o que nos separa, vamos fortalecer aquilo que nos une, senão acaba tendo a dissensão no movimento espírita, né? E é importante respeitar que cada um tem uma visão, e essa visão, não adianta a gente tentar mudar a visão de ninguém à força. E é o tempo e a experiência que vai trazer realmente o conhecimento da verdade para todos nós. Também nós temos o entendimento que ninguém aqui é um mestre, é um professor, todos são trabalhadores com os seus valores, com as suas experiências, por isso a importância de abrir para todos falarem. Tá? Então, eu acho que o mérito da equipe vai ser em trazer as melhores propostas de discussão, que, na verdade, a gente recebe sugestão também de vocês, para que a gente componha aí um painel de trabalho interessante, atrativo e útil, que vocês possam levar para as casas espíritas. Nós tivemos aqui, de algumas pessoas, ao longo desses 3 anos, né, depoimentos muito interessantes sobre o efeito que fez isso para a casa espírita, né, e para ela pessoalmente, para as pessoas pessoalmente. E isso é bem relevante, porque a maneira de você ver, se você pega uma experiência que foi bem sucedida lá no Maria Amélia ou no Obreiros do Senhor, e você apresenta ela e alguém se inspira, aquele trabalho ele fortalece no outro lugar. Então, é até um dever nosso de colocar a luz né, em cima para que possa iluminar a todos. Então, trazer isso. Esse é um fórum importante, onde nós, trabalhadores espíritas, podemos trocar nossas experiências. Além disso, o último ponto é que é muito difícil ter um espaço como esse. Na casa espírita, a gente vai ter uma palestra, vai ter um estudo sistematizado, mas no momento para você pensar como aplicar isso na casa espírita, tudo isso, esse é um momento que a gente não vê muitos espaços, né? E a quantidade de temas é tão grande que realmente você não vê um fórum para isso. O Projeto Centro Espírita ele consegue cobrir essa lacuna bem interessante do movimento espírita. Muito bem, então, dito isso, nós vamos iniciar a reunião do dia. Eu vou aqui projetar o slide para a gente poder iniciar. Então, aqui nós temos a chamada, né, do trabalho, que no dia de hoje, o tema é o Centro Espírita e a Vida Futura, o propósito do Centro Espírita. Então, para a gente aquecer, nós começamos com uma pergunta que a gente não vai responder imediatamente, mas vocês podem se colocar, umas 2 ou 3 pessoas que quiserem falar, que é: qual é a missão do Centro Espírita? Uma pergunta fácil. Qual é a missão do Centro Espírita?
A Estela escreveu Divulgação da Doutrina Espírita. Muito bem, Estela. Bom, talvez eu devesse perguntar qual é a missão. Eu vou imitar a Heloísa Pires, né, naquele vídeo que puseram essa semana, e dizer que é evangelizar. Evangelizar. Plagiando Heloísa Pires, evangelizar. Muito bem. Oi, Adelva, pode falar. Eu acho que a missão do Centro Espírita é educar espíritos. Educar. Na moral do Cristo. Na moral do Cristo. Muito bem. Ô, Silvio Cláudio, pode falar. Não. A tarefa do Centro Espírita, de uma forma bem sintética, né? É enxugar lágrimas e evitar que elas caem novamente. Então, nós temos que acolher, esclarecer, orientar, encaminhar, fazer de tudo para que o espírito progrida. Muito bem, Silvio Cláudio. Muito bom. Oi, dona Mildes, pode falar. Consolador prometido por Jesus. Muito bom. Tá ótimo, gente. Acho que foram ótimas contribuições. Então, o que nós pensamos aqui, né, para contribuir, ao longo do trabalho nós vamos fechar essa questão aqui da missão do Centro Espírita, tá? Então, vamos seguir aqui um pouco. Agora eu tenho mais uma tarefa para a gente aqui. Nesse painel, nós temos as 3 revelações. E aí, eu fiz a seguinte proposta. O que Deus quis nos revelar? Essa aqui é um pouquinho mais difícil. Na verdade, Valteno, você está perguntando o que Deus quis nos revelar com essas 3 revelações. Isso, exatamente. Aí ficou difícil, mas vamos tentar. Acho que seria a justiça, né? Começando Moisés, justiça, o amor e a caridade. O Rê colocou no chat a imortalidade da alma. Legal. Justiça, amor e caridade. É a imortalidade da alma. Alguém mais? O amor entre as pessoas, o respeito até o... Legal. O reino dos céus. O reino dos céus. Muito bem. A morte não existe, a vida continua a progredir sempre. Muito bom. Está ótimo. Fazer uma pausa aqui na apresentação e aí a gente conversa um pouco, né? Quando a gente vê o painel de Moisés, Jesus e a doutrina espírita, Moisés, ele vem consolidar o que dentro do povo judeu? O Deus único, né? E traz os 10 mandamentos e tal, traz a questão da justiça, das leis, muito bem. Se Deus, ele quer se apresentar para os homens, né? Acho que a primeira coisa é apresentar para os homens, olha, existe Deus. E a vida não é só isso. E eu quero dizer para você quem você é. Na verdade, Deus quis nos revelar para nós mesmos o que nós somos, né? Um espírito imortal. Todos os 3, as 3 revelações, elas vão conduzir na didática divina para um entendimento de que nós somos um espírito imortal numa experiência terrena. E todo mais vai indicar qual o caminho para você ser bem-sucedido nessa experiência, que é o amor, né? Tudo que foi falado, nada foi errado, não, tá? Eu só estou conduzindo o pensamento porque o importante, Deus quis nos revelar, no final do dia, nós mesmos, né? O espírito imortal. Olha, você não é esse corpo de carne e osso apenas. Você é mais que isso.
e você tem um destino futuro. Quando nós chegamos no Espiritismo, imaginando o seguinte, se você leva uma criança para a escola, na aula de matemática, a primeira aula de matemática, ela começa aprendendo potenciação, o que ela aprende primeiro? 1 mais 1. Então, a primeira questão é Deus, é o básico, é a base de tudo. A segunda questão, vamos dizer, a multiplicação ali seria que ele é um espírito imortal, a imortalidade da alma, né? No final do dia, quando vem o Espiritismo fechar o edifício, aí vamos dizer, passaram-se os anos, nós fomos subindo dentro da nossa grade escolar, saiu da primeira série, agora não é de primeira série, né? Primeiro do ensino fundamental, não tem mais essa coisa de segundo grau, é diferente. Então, ensino médio, primeiro, segundo, até a faculdade. Podemos dizer que a gente está na faculdade, eu não sei dizer, acho que de entendimento sim, talvez de vivência não. Mas o que teve na faculdade da gente, do Espírito, que Deus deu? Aí veio o Espiritismo. O ápice dessa construção educativa de Deus é isso aqui. O Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, da origem e da destinação dos espíritos e das suas relações com o mundo corporal. Então, no processo educativo de Deus, depois de passar por tudo, nós conseguimos ter uma compreensão muito mais clara do que é a vida. Eu sou um espírito, os espíritos se relacionam com o mundo corporal e os espíritos têm um destino futuro, que é a vida eterna, que é a vida futura que Jesus já pregava da maneira que ele conseguia expressar, né? Naquela época, para aquelas crianças que ainda estavam no início da carreira escolar. Muito bem. Então, dentro disso, dentro até da temática, que é a questão da vida futura, nós trouxemos esse texto aqui para conversar um pouquinho. É uma frase pouca, né? Então, a nossa ideia é sempre trazer frases ou parágrafos curtos para a gente refletir. Samantha, você pode ler para a gente, por favor? Vamos lá, o ponto de vista. A ideia clara e precisa que se faça da vida futura dá uma fé inabalável no porvir. E essa fé tem consequências enormes sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sob o qual eles encaram a vida terrena. Muito bem. Quem é que nos permite, então, gente, ter essa visão diferenciada? É o Espiritismo, né? Agora, qual é a consequência disso? Ter essa visão espiritualizada. Vou parar a apresentação. Qual é a consequência? Ok, Deus nos revelou isso. Você é um espírito imortal, o seu destino é esse. E que isso acarreta na gente? Muda tudo, né, Valteno? Pelo menos a visão de vida, de objetivo. Agora, o quanto a gente consegue atender a esses anseios da realidade que a gente passa a saber é o segundo passo, né? Exatamente. Eu acho que quando a gente entende isso, não é só para nós. A gente entende que todos somos. Então, quando você observa o seu filho, agora na visão de ser um espírito, muda tudo, né? Então, quando ele traz um conceito que nós somos espíritos imortais, não só nós, né? Mas todos. E aí tem que mudar tudo, né? Tem que mudar. Muda, mas tem que mudar. Saber que o filho é um espírito imortal, é numa experiência. Tem que mudar, muda completamente. O outro, seja ele quem for. Então, a gente sabe de si, mas sabe do outro também. Legal, Samantha, muito bom. Levantaram a mão aqui o José Carlos, depois o Luiz Cláudio. Então, só completando, acho que traz uma responsabilidade muito grande aos nossos dias de hoje, né? Saber a essência da vida futura, saber que nós somos espíritos imortais, numa experiência que devemos aproveitar essas oportunidades, principalmente num mundo como o atual, onde as relações são líquidas, tudo é muito superficial, tudo é muito rápido demais.
esse conceito é importantíssimo para os nossos jovens, para todos, né, em qualquer idade. Legal, Zé Carlos, muito bom. Oi, seu Luiz Cláudio, pode falar. Aí depois eu vou pegar a palavra de novo. Não, eu gosto muito de uma frase aqui do homem de bem, né? Ó, tem fé no futuro, razão pela qual coloca os bens espirituais acima dos temporais. Uma frase simples, mas ela tem um grande significado, né? Muito, para mim, traduz muita coisa. O que é os bens materiais e os bens espirituais? Será que se eu vender a minha casa, eu posso ajudar lá no Centro Espírita? Muito bom. Eu pelo menos, Muito gosto bem. muito dessa frase. Realmente está bem aderente aqui ao trabalho. Eu trouxe de volta o slide e aí eu vou ler um pedaço. Ó. E essa fé tem consequências enormes sobre a moralização dos homens. Isso é um ponto importante, porque a gente, como diz a Isabel, a gente tem o conhecimento, mas e daí para frente, né? Como é que a gente está utilizando isso? Essa moralização é um ponto importante. O objetivo do Criador, o objetivo de Jesus, o objetivo dos espíritos superiores foi revelar esse mundo espiritual, mas dizer, olha, melhore como ser humano, seja bom. E isso é um ponto importante, a moralização das pessoas. Oi, Mônica, pode falar. Eu liguei o microfone antes, porque como eu estou dirigindo, fica difícil ficar mexendo. O que eu já na terceira revelação, né? Só para saber se eu vou fazer um comentário fora de lógica. Está na terceira, né? Sim, estamos. Então, sabe quando troca o professor, né? Você mudou de turma, você está apta a novas revelações mais profundas. O professor, o mestre, ele resgata o que já foi ensinado, explica o que não foi entendido, né? Sumiu a sua voz, mas a gente entendeu bem o que você estava trazendo, né? Que o Espiritismo ele está fazendo relembrar o que Jesus ensinou, né? O mestre faz isso e explicar o que não foi bem claro, o que não foi entendido claramente, porque tinha as parábolas e as figuras de linguagem da época, né? Eu acho que a Mônica caiu. Não sei se ela conseguiu prosseguir, mas a gente não está mais ouvindo ela. Muito bem. Então, nós vamos seguir aqui. E aí, nós trazemos o advento do Espírito de Verdade. Eu vou pedir aqui para a nossa companheira Estela, que veio hoje, se ela puder ler para a gente. Você consegue ler, Estela? Consigo, sim. Legal. Advento do Espírito de Verdade. Sinto-me tomado de muita compaixão pelas vossas misérias, pela vossa imensa fraqueza para não deixar de estender a mão em socorro aos infelizes transviados, que, vendo o céu, caem nos abismos do erro. Crede, amai, meditai sobre as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio com a boa semente, as utopias com as verdades. Muito bem. Você quer comentar, Estela? Olha, eu acredito que vou dizer para você que é complicado isso, né? Porque é tanta coisa que ele está dizendo aqui, mas eu acho que o importante para nós nesse momento, com relação àquilo que estávamos discutindo lá no começo, né? Qual é a função da casa espírita, e que muitos colocaram, né? É o estender a mão em socorro aos infelizes, né? Que ele está dizendo, e amar e meditar sobre as coisas que vos são reveladas, e o cuidado, né, de não misturar o joio com o trigo. Acho que tem muito a ver com o que com o que vocês começaram indicando como discussão, que é qual é a função da casa espírita. Sim. Legal. Legal, Estela. Essa passagem aqui ela é muito interessante, né? Ela é muito bacana. Primeiro, ele está preparando o terreno
para dar um comando. E aí nós vamos entender o que ele está dizendo aqui. Eu queria que vocês me ajudassem, porque pode ser que eu entendi errado. Vamos lá. Ele diz que ele está... Esse aqui é Jesus, né? Jesus, o Espírito de verdade. Ele diz: sinto-me tomado de muita compaixão pelas vossas misérias. Pelas misérias de quem? Da terra, né? De quem? Quando a gente lê o texto do início, né? Ele dá a entender para quem que ele está falando essa mensagem. Quem é que tem uma fraqueza, uma imensa fraqueza e que tem muitas misérias? Quem é, gente? Nós mesmos. Nós mesmos. São palavras fortes, não são? Olha como ele está se expressando. Eu estou aqui, debulhando em lágrimas. É claro que não é o Cristo, né? Debulhando em lágrimas, não imagino que seja dessa maneira. Mas ele está lá com muita compaixão. Ele está com sentimento de, nossa, de piedade. Eu estou com dó desse povo que está aí. Mas por que ele está com essa dó toda? Por que ele está com toda essa compaixão? Porque nós temos o quê? Misérias e uma imensa fraqueza. Somos nós. Isso é interessante, primeiro, para a gente fazer uma autoanálise, né? Porque muitos não conseguem se enxergar como criminosos do passado, como pessoas imperfeitas com muitos vícios, né? Então, aqui ele está colocando a gente no nosso lugar. Ó, eu sinto compaixão de vocês por causa disso. Mas vamos prosseguir. Aí ele diz: para não deixar de estender a mão em socorro aos infelizes transviados. Alguém sabe como é que ele está estendendo essa mão? Porque Jesus está estendendo a mão para a gente. Como ele está estendendo essa mão? Luiz Cláudio levantou a mão. Pode falar, Luiz Cláudio. É só uma frase para dar sequência ao assunto, né? Antes a gente falava, Pai, a gente ouvia, né? Pai, perdoai porque eles não sabem o que fazem. Hoje nós podemos até dizer assim, Pai, perdoai porque eles não fazem o que sabem fazer. Não fazem o que sabem fazer. Verdade. Vou voltar aqui para a pergunta. Então, acho que a Neuza levantou a mão. É isso? Pode falar, Neuza. Então, eu acredito que Deus está levantando a mão de uma forma misericordiosa, tendo para conosco misericórdia sobre as nossas faltas, sobre os nossas mazelas, ainda da mesma forma que ele é misericordioso, nós também devemos ser, né, com os nossos próximos, porque somos tanto necessitados quanto os outros. Então, estamos todos iguais. Muito bem. Quem mais na fila aqui para falar? Tem o José Carlos. Pode falar, José Carlos. Pois bem, eu diria que miséria... Primeiro, vou retroceder um ponto, conceitualmente. Miséria humana. O conceito de miséria, né, infeliz. E nesse contexto, é infeliz tudo que é contra a evolução, né? Contra o progresso do espírito. Quer dizer, é uma carência do essencial, é a escassez. Escassez, e aqui, no ponto de vista, não estamos falando do material, escassez de valores morais, escassez de justiça, de fraternidade, de amor. Perfeito. Muito bom. Excelente. Ô, Isabel, pode falar. Eu entendo que você pergunta, né, como Jesus estende as mãos para nós, no sentido dessa frase. Eu recorro à quantidade de espíritos iluminados que reencarnaram, trazendo um direcionamento para o bem, através de exemplos, através do próprio conteúdo filosófico. Eu acho que dando base também para que a gente tivesse um caminho, né, para o amor, para essa transformação. E as próprias etapas aí da vinda de Moisés, quando era necessário se entender a lei de justiça, a lei de amor com o próprio Jesus vindo até nós, e depois a terceira revelação. Eu acho que
para mim, eu acho que é o ápice aí do dar a mão para nós, né? Isso aí, Isabel, muito bem. Infelizmente, eu peguei só um pedaço do texto, né? Eu agora, no chat, eu escrevi a outra parte, que facilita bastante o entendimento. Olha, homens fracos, que compreendeis as trevas das vossas inteligências. Quer dizer, ele continua colocando a gente no nosso lugar. Não afasteis o archote que a clemência divina vos coloca nas mãos. Esse archote, gente, esse facho de luz, é a doutrina espírita. Para vos clarear o caminho e reconduzir-vos, filhos perdidos, ao regaço do vosso Pai. Né? Então, o Emerson coloca, né, que é a doutrina dos espíritos, o Marcos diz que enviou o Consolador Prometido, e é exatamente isso. Então, quando ele diz aqui que ele está estendendo a mão socorredora, ele está dizendo que a salvação da humanidade ela pode se dar, né, esse socorro. Uma das maneiras dele socorrer é com a doutrina espírita. Não é só com a doutrina espírita, mas é também com a doutrina espírita. E é um socorro forte, é uma mão socorredora. Aí ele vai e complementa. Crede, amai, meditai sobre as coisas que vos são reveladas. Ou seja, meditai sobre o que a gente está estudando na doutrina espírita. Né? E não mistureis o joio com a boa semente. Aí vem o que a Neuza colocou, né? Para a gente não misturar o joio com o trigo. Aceitar qualquer coisa como se fosse verdade. E dando sequência, olha, depois que ele prepara o terreno e diz para a gente que a gente precisa muito disso, ele dá o comando. A Delva, pode ler para a gente? Posso. Espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este é o segundo. Todas as verdades encontram-se no cristianismo. Os erros que nele se arraigam são de origem humana. Bom, eu fico imaginando, ouvindo o pessoal escrever lá no chat, nós estamos começando a descobrir, a levantar o primeiro pedacinho do véu da própria doutrina espírita. Quando eu vejo as pessoas quererem reescrever, fazer, a gente não consegue entender quase nada da doutrina ainda. Nós estamos aí, mais ou menos, com um esqueleto pronto, um esqueleto de ideias. Mas o que acontece? A cada ano, nós que estamos mais tempo na doutrina espírita, vamos brincar, a cada década, né? A maioria aqui tem décadas de doutrina. A cada década, a gente consegue descobrir um negocinho pequeno que nos faz tanto bem. A doutrina nos faz muito bem. Quando a gente fala de outras religiões, é muito claro isso, o Espiritismo já explica. Cada um está onde consegue estar, né? Se alguém vir falar para mim inglês, eu não vou conseguir entender inglês. Eu não sei inglês. Eu sei português e um pouquinho de outra língua aí. Mas, se eu estiver estudando português, eu vou entender melhor. Então, amai-vos, porque é um exercício de tolerância, de compreensão, mesmo entre nós. A gente está tendo dificuldade de entendimento da doutrina agora nesse burburinho que está o país. Não estamos? Eu acho que alguém falar, não estou, não está vivendo aqui, né? Porque, e isso é saudável, porque no começo eu me perguntava, meu Deus, eu aprendi até agora tudo de modo não tão esclarecedor. Ter outras ideias é muito saudável. É saudável, a discussão é saudável. Né? O que não pode é eu sou dono da verdade e acabou. Nós vamos aprender. Então, nós estamos levantando o véu. Quando ele fala em instruí-vos, a doutrina ela tem um diferencial de todas as outras religiões, que é o que eu mais me encanto nela. A oportunidade da gente aprender, da gente ser autodidata, né? Ler, esclarecer. Eu não sou muito a favor de index, né? Proibição. Não. Se fortaleça com a base da doutrina e lê outras coisas até para aprender o que não se deve entender. Porque esclarecimento, instrução é nesse sentido, não é só ser aquela coisa muito fechada, não. Vamos ver o mundo, o que está em torno do mundo, e diante dele, o que a doutrina diz sobre aquela situação. Então, a doutrina, para mim, nesse momento, é a mais imprescindível num planeta de provas e expiações. Legal. Obrigada, Delva. Oi, Samanta, pode falar.
Eu acho interessante que ele fala, né? Filhos perdidos, fala de caminhos transviados, reconduzir-vos. Então, ele está falando não para quem não é espírito, quem não conhece Jesus. Ele está falando para quem conhece, e caminha e acha que só caminhar já está lindo e maravilhoso, né? Então, a gente pode estar caminhando, mas está transviado nesse caminho. E aí eu acho que casa muito com a proposta do nosso projeto Centro Espírita, que é pensar sempre, tá? Nós estamos no caminho, estamos achando que estamos seguindo Jesus, mas estamos no caminho certo, né? Então, eu acho que é muito interessante a gente, quando ele coloca que é para nós mesmos, né? Não fica nenhuma dúvida. Não é para quem ainda não caminha em direção a Cristo, é para quem está no caminho. E sempre reavaliar, e às vezes a gente vai, ele fala, reconduzir-vos, né? Então, possivelmente todos nós já caminhamos muito também, né? Por caminhos errados, tentando chegar a ele. E o importante é essa reflexão que a gente faz dentro do projeto Centro Espírita. Estamos andando, mas isso não é o suficiente, porque a gente pode estar caminhando errado, né? Legal, Samantha, muito bom. Excelente. Aí, vamos dar sequência na lógica da coisa, e eu vou voltar aqui para a apresentação, e a gente vê o seguinte. Nós paramos, então, no advento do Espírito de Verdade, onde ele preparou o terreno para dar o comando. E o comando foi duas coisas: amai-vos e instruí-vos. Então, isso para a gente é uma referência. A gente vai voltar para a história da missão do Centro Espírita agora. Então, todo esse processo é para a gente encadear a meta de Deus, a meta do Cristo para a gente, e a gente entender como aplicar isso no Centro Espírita. A tradução nossa, né, que nós temos que desenvolver as duas asas, do amor e sabedoria. Quando nós olhamos e fazemos a pergunta qual é a missão de um Centro Espírita, essa é uma pergunta, a gente já fez isso muitas vezes, né? E a resposta aqui da sala foi excelente. Eu acho que o grupo tem refletido bastante nesses temas. E, normalmente, a gente pode ter uma visão parcial da coisa. Se eu respondo assim, só quer acolher, ou só quer fazer a caridade, é uma resposta incompleta. Quando eu falo só divulgar a doutrina espírita, também pode ser uma resposta incompleta. A gente tem que entender o que o Cristo quer. Qual era a missão do Cristo na Terra? Eu vou falar com as palavras dele. A implantação do reino de Deus no coração dos homens e na Terra. Implantar o reino de Deus passa por apresentar o amor e a sabedoria para o ser humano, né? Então, as coisas se conectam. A mesma missão de Jesus continua hoje, e ele quer utilizar o Centro Espírita para fazer isso. Então, é como se fosse implantar o reino de Deus, né, através dos ensinos da doutrina espírita. Isso é uma maneira de ver. Por que a gente fala isso? Se eu dissesse apenas que acolher seria a missão do Centro Espírita, aí eu posso ter uma casa de caridade, a Madre Teresa teria feito o trabalho e ter resolvido, não precisava do Centro Espírita. Para cumprir o papel do Centro Espírita, o básico é ter o ensino espírita. Então, o conhecimento, a educação espiritual, ela é uma situação indispensável, ela é pré-requisito. Mas só estudar e não praticar é um problema. Então, alguém escreveu no chat aí, divulgação e prática da doutrina espírita. Lá no início, né? Alguém escreveu. E é isso. A prática da doutrina espírita é a caridade, é o amor. Muito bem. Com isso em mente, eu acho que isso que a gente colocou deve estar claro para todo mundo, não é novidade para ninguém que a gente está falando. A gente apenas fez as conexões dos pontos, né, para a gente, então, reforçar o que a gente entende de missão do Centro Espírita. Então, a gente volta para a pergunta qual é a missão do Centro Espírita, e aí eu vou trazer aqui o que a FEB escreveu. No site da FEB está assim: oferecer a doutrina espírita ao ser humano por meio do seu estudo, prática e difusão, pela união solidária dos espíritas e unificação das instituições espíritas. Aí é uma missão mais particular da FEB, né? Porque ela é um órgão unificador, mas o Centro Espírita ficaria com aquele primeira parte, e o final, contribuindo para a formação do homem de bem. Aqui eu faço uma pausa, porque quando a gente está, por exemplo, com as crianças na evangelização, a gente pergunta para os educadores, para os evangelizadores espíritas, né, qual é a tarefa deles.
Se eles falam é só ensinar a doutrina espírita, então bastaria que as nossas crianças soubessem de cor o Livro dos Espíritos. Uma criança que sabe de cor o Livro dos Espíritos já resolveu o seu problema? Não, não necessariamente. Ela precisa viver aquilo. Por isso que a nossa tarefa ela vai além de apresentar o conhecimento espírita. Ela vai em você interiorizar aquilo, você fazer um trabalho de renovação espiritual. E aí a gente vem no tema central, que é essa questão da educação espiritual. A educação espiritual ela vai trazer isso como um todo. Você tem o conhecimento intelectual e o sentimento desenvolvido, né? Então, nós vamos aqui agora para as propostas de discussão. Bom, o final da história é chegar à perfeição. Então, nós trabalhamos com Cristo, com as equipes de Jesus, com esse objetivo. Isso é importante porque discussões como eu posso vender cerveja na casa espírita? Já vi essa discussão no passado. Se o meu objetivo do centro espírita é a educação espiritual, é retirar as pessoas do vício, e eu estou oferecendo cerveja na casa espírita, eu tenho uma quebra de propósito e de valores. Quando a gente tem isso aqui enraizado, a gente fala, opa, eu posso fazer bingo na casa espírita? Eu posso fazer bingo no movimento espírita? Eu me lembro, quando a gente estava no trabalho do conselho, o bingo acontecia. E a gente nunca quis fazer um confronto entre as pessoas, porque os trabalhadores são trabalhadores super dedicados, as pessoas que faziam as atividades do conselho. E eu era tão novo ali, eu falei assim, quem sou eu para ficar dizendo o que as pessoas devem fazer? Eu tenho que arregaçar a manga e trabalhar primeiro, né? Mas o tempo passou e eu acabei ficando numa posição da diretoria lá do conselho, e a gente tinha uma atividade de bingo. E aí chegou uma hora que eu ficava no conflito. Eu acho que está na hora de parar com esse bingo. Aí sabe o que aconteceu? Na semana que aconteceu o evento do bingo, um jovem da minha mocidade, ele chega para mim chorando e dizendo que a mãe dele estava passando por uma dificuldade terrível, tinha destruído o lar por causa de jogo de azar. Gente, aquilo foi tão forte, né? Aquilo ali, para mim, foi um divisor, né? Eu falei assim, agora é a hora, acabou esse bingo. Não vamos mais. E eu já tinha trabalhado esses temas com a equipe, né? Então foi mais fácil acabar com o bingo. A gente coloca isso porque pode parecer assim, mas é radical demais. Gente, os espíritos estão dando as mensagens, né? Sobre política, sobre tudo. Quantas mensagens eu já recebi? Assim, não é mensagem um espírito vem e fala. Você tem que ler os sinais, né? Eles vão e te orientam. Olha, esse caminho não está bom. E isso é uma colocação. Muito bem. Então, agora, nós vamos para a nossa proposta de discussão sobre essa questão da educação espiritual. Se nós concluímos que a missão da Casa Espírita é levar essa educação espiritual do amor e da sabedoria, aí vem a hora que vocês vão trabalhar. Como aplicar a educação espiritual no centro espírita? Ok. E depois a pergunta vai ser como estimular o amor na casa espírita. Se eu tenho essas duas asas, como eu faço isso na casa espírita? Agora, eu vou começar pela parte do estudo espírita, né? Como é que a gente aplica o estudo espírita na casa espírita? O que ele tem que ter de relevante para atender aquele objetivo fundamental? Como deve ser? Eu acho que nós não vamos cumprir a nossa missão do centro espírita. Vamos lá. E o Renato? Renato, salva a gente aqui. Bom dia, amigos. E aí, Rica? Bem-vindo. Bem-vindo a todos que estão aí pela primeira vez. O estímulo à reflexão, né? Porque ontem nós falávamos disso. Havia um modelo, né, das aulas e dos estudos nas casas espíritas que era muito passivo, né? Havia o professor à frente e os alunos que anotavam as impressões
e saíam dali, entre muitas e muitas aspas, formados em espiritismo, né, depois de ter concluído o primeiro, segundo e terceiro ano, já aptos para galgar outras ocupações, né, na casa. Mas hoje a gente vê que essa tarefa é uma tarefa de estímulo constante entre todos. Nós recebemos ali daqueles que chegam na casa espírita, muitas vezes, pela primeira vez, uma carga de informações muito valiosa e que precisa ser dividida entre todos, compreendida, e muitas vezes bastante usual que a gente faça essa troca. Então, acho que é sempre o estímulo à reflexão e entender os motivos, né? Eu vou até lá, mas eu vou ficar 1 hora na sala de aula. Mas o que, afinal, né, te levou a chegar até ali? E por que propósito você faz o estudo da doutrina? Então, acho que é estímulo das reflexões. Excelente, Renato, muito bom. Eu fiquei só pensando que o Renato falou como se estivesse no futuro, né? Ele falou assim, olha, no passado, as reuniões eram assim, não, ainda é assim, Renato. Você falou, você está vendo o futuro, é que o Renato ele vive numa outra dimensão, né? Muito bem. Vou abrir aqui para o Vladimir. Tudo bem, Vladimir? Como você está, amigo? Tudo bem, bom dia. Bom dia para todos. Oi, Ricardo. Falando oi para ele porque está chegando hoje, tudo bem. Olha, é claro que existem muitas formas e muitos pensamentos, né? Como aplicar a educação espiritual? Está lá, né? Alguém falou, amai-vos e instruí-vos. O Espiritismo pede a nossa instrução. E até no livro de Kardec, onde ele dá uma orientação de como nós devemos seguir o estudo espírita, tem lá uma sugestão que a gente deve começar pelo Livro dos Espíritos e assim por diante. Tem lá uma cronologia para que a gente possa respeitar. Só para que a gente se lembre, o Livro dos Espíritos, que muitas vezes a gente acredita ou coloca até em segundo plano, dando preferência só ao estudo do Evangelho, não podemos esquecer que a espiritualidade é sábia. O Livro dos Espíritos, nas suas 4 partes, ele já coloca um pedaço, um prenúncio, um avanço, explicando a Gênese, o Livro dos Médiuns, o Evangelho, o Céu e o Inferno. E aí ele forma o quê? A base da filosofia espírita, para que nós possamos entender a moral de Jesus, que é necessário, né? É o melhor espírito que teve aqui no nosso planeta. Precisamos entender o ontem, o hoje e o amanhã. Isso realmente é um grande apoio para que a gente possa, né, entendendo a doutrina espírita, saber a nossa responsabilidade e seguir adiante. Então, eu acho que realmente aplicar a educação espiritual começa pelo estudo da doutrina espírita, começando pelo Livro dos Espíritos e seguindo uma ordem sugerida lá no que é o Espiritismo, né? A sugestão é da espiritualidade de Kardec. Tem lá uma sugestão, né? Que a gente pode ou não querer seguir, mas eu acredito que muitas vezes até existe muita crítica, né? Até o Herculano, nas suas obras mais anteriores, fala até que nós exageramos, às vezes, só nos estudos do Evangelho, que claro que são ótimos, ninguém está dizendo que não, mas esquecemos de dar uma base no estudo da filosofia e da ciência espírita, da ciência principalmente. Não podemos deixar em segundo plano. Eu acho que está faltando muito isso às casas espíritas. Tá bem, é só. Excelente, Vladimir, muito bom. A Deva, depois a Isabela. É rapidinho. Primeira coisa que o Renato falou é que nós já estamos no movimento de modificar um pouco o estudo espírita dentro das casas, né? Ele está falando da realidade de São Bernardo do Campo, que a USP tem trabalhado muito com isso. O pessoal aí do Oeste sabe o que eu estou falando, e todo mundo muito animado, muito entusiasmado, muito otimista. E eu estudei numa época que quando eu conheci o Espiritismo, eu fui para o primeiro ano, a gente não podia abrir a boca. Pensa eu, amordaçada numa sala, querendo saber tudo de uma vez, como eu sofri. Hoje, foi terrível, gente, foi assim um grande desafio para mim permanecer na doutrina espírita. Né? Porque a maioria vem, principalmente esses jovens, o pessoal de meia idade que já vem instruído, com alguma noção, eles vêm encantado com a doutrina, porque a doutrina é encantadora, né?
Então, trabalhar um pouco isso, método de aula, coisa e tal. Mas tem uma coisa que é fundamental dentro do ensino nas casas espíritas. O exemplo do facilitador. Não adianta eu falar de Jesus, falar da doutrina espírita e ser rígido, não ser amoroso, né? Porque as pessoas chegam para estudar doentes, como todos nós somos, mas mais doentes ainda. Então, esse cuidado com quem está chegando, e isso é mostrar para o aluno, para quem está chegando, que nós queremos ser homens de bem, olhar para o outro com carinho, e é um grande desafio, né? A gente tem, assim, dentro da doutrina, gente muito rígida, muito difícil de dialogar, e hoje, se a gente não dialogar com quem está chegando, com o mundo sofrido, vou fazer o merchandising, no final do mês a gente vai falar sobre saúde psicológica, né? Saúde mental. As pessoas estão chegando muito doentes mentalmente. Então, nós temos que nos preparar para receber essas pessoas. E, primeira coisa, preparar os nossos tarefeiros, né? Então, aí, coisas para a gente pensar. Legal, Adelva, muito bom. Vou passar aqui para a Isabel e depois a Samanta. Eu acho que eu vou nessa linha da Adelva. Me lembro que quando eu comecei a participar do projeto, e com alguns questionamentos, né? Será que a gente está no caminho certo? Eu não me lembro de uma frase muito expressiva que eu anotei, e eu comento com o Valteno de vez em quando, que eu ouvi no grupo dizendo que nós precisávamos encontrar caminhos para que o estudo do Espiritismo fosse com um teor mais reflexivo, mais interiorizado, para que a gente pudesse perceber mais rápido o que eu tenho que fazer para aplicar o que eu estou aprendendo. Porque a mente, a gente entende os conceitos, mas há um gap muito grande, natural, entre o que eu estou entendendo e a maravilha do Espiritismo, e na prática, o que realmente eu estou fazendo, uma autoanálise. E isso aí fica num campo meio oco, né? Porque a gente está sempre preocupado em divulgar através das palestras, que é ótimo, tem seu espaço, divulgar. E nós, o momento nosso é esse agora, e nós. E eu, fortalecida nesse grupo que tem esse mesmo ideal, o que eu estou fazendo? Onde é o ponto fraco meu aqui que eu preciso crescer e ajudar a quem chega à casa espírita, fazer esse caminho mais rápido do que muitas vezes foi para nós, foi para a Adelva, como ela comentou, né? Mas eu entendo que é um processo natural do próprio sistema de educação nosso. Nossos pais, nossos avós funcionavam assim, chegavam palestras que são ótimas, mas nós precisamos, acho que a gente tem muito a contribuir aí para essa caminhada da interiorização e o passo depois para realmente essa prática fiel a nós mesmos, né? Acho que é isso. Excelente, Isabel, muito bom. Antes de passar para a Samanta, apenas reforçando esse ponto que a Isabel colocou, que uma das propostas do Projeto Centro Espírita é explorar com mais detalhe o que seria esse estudo reflexivo, o que seria essa mudança, né, de conceito na maneira de levar a doutrina. Não é mudar a doutrina, é na forma de trazer com métodos mais modernos e mais eficazes, né? Óbvio, não adianta mudar para pior, tem que mudar para melhor, né? Vou passar aqui para a Samanta. Eu acho que esses métodos, eles esbarram uma coisa que eu acho que a gente precisa trabalhar também, que é a postura de aprendiz daquele que quer aprender. Porque não adianta o mediador, o facilitador trazer trocentas coisas, propostas, análises, se a pessoa não tem uma postura de aprendiz. Então, eu acho que, antes de tudo, a gente precisa conversar com essas pessoas que estão dentro dessa proposta, o que é ser um aprendiz. Né? Às vezes você traz um texto para estudar, eu não sei, né, se vocês já tiveram essa experiência, mas a pessoa, ela começa a falar de outra coisa, ela começa a fazer um devaneio do que ela quer falar, da palestrinha que ela quer dar na aula, e não fica um estudo, né? Então, a pessoa, ela vai lá para mostrar o que ela sabe, muitas vezes, e não aprender. Então, muitas vezes a gente precisa colocar na postura de aprendiz. É aquele que se maravilha com tudo. Quem lê de novo a questão número 1, a questão número 2, que seja, e fala, gente, eu não tinha pensado nisso, eu não tinha enxergado aquilo, só que só não enxerga quem está disposto a ver. Né? Então, eu acho que a gente precisa também fazer uma educação do estudante, porque a gente às vezes fala, bom, então na próxima aula nós vamos conversar sobre isso, está aqui o texto base, vocês leiam, tragam as dúvidas, chega lá, fica aquele silêncio. Um leu,
os outros não leram. Então, existe muita vontade, às vezes, de modificar, mas culturalmente nós também aprendemos desta forma. Então, não é só quem vai dar aula, é quem vai receber. Está disposto a estudar, a levar os textos antes do dia, ou quer só ir lá no dia, sentar também e receber todo o conteúdo? Porque ainda existe, sim, essa postura. Ou chegar lá para dar a aula, ou você traz um texto, está todo mundo lendo, e a pessoa começa a trazer outras religiões, outras ideias para combater aquele texto. Mas espera lá, nós estamos estudando esse texto dentro da nossa proposta, não que nós não possamos dar opiniões, eu quero deixar isso claro. Mas a gente tem que tomar cuidado, como o Valteno falou, o que é esse reflexivo? Esse reflexivo é muito interno. Né? Eu vou pegar tudo isso e fazer conexões dentro de mim, do meu comportamento, e trazer significado para aquilo que eu estou aprendendo. Né? Então, acho que a postura de aprendiz também precisa ser trabalhado junto com o mediador, senão o mediador já cheio de ideias e a coisa não vai para frente. Muito bom. Excelente, Samantha. Agora é a dona Miltes. Eu concordo com tudo que foi dito. Agora, os valores éticos, morais e espirituais necessitam estar na base, na estrutura do planejamento estratégico para a educação espírita. A natureza dos espíritos, que está contida já na propaganda do Livro dos Espíritos, a natureza dos espíritos e as suas relações com os homens é muito sério, porque, como também já foi dito, a criatura chega enferma da alma. Esta enfermidade, ela muitas vezes se apresenta tão sutilmente, porque ela está envolvida num plano espiritual sem perceber, para minar as bases morais da casa espírita. A criatura enferma, muitas vezes habituada no seu dia a dia com outros valores, ela pode chegar com outras ideias. Então, o carinho, o respeito e o tratamento espiritual de muitas criaturas necessita ser observado. Mas os valores éticos, morais e espirituais necessitam ser cuidados na proteção do recinto, porque há falanges de espíritos com programas especiais para desestruturar as casas espíritas, principalmente atingindo os elementos chaves que estão procurando dar o melhor de si. E este cuidado é muito importante observar, porque está se fazendo centros espíritas sem espíritos. É algo para ser analisado também. E tem espíritos de todas as categorias. Verdade. Muito bom. Eu vou passar aqui para Maria de Luz, depois eu vou pegar a palavra para poder dar seguimento, senão a gente não responde a segunda questão. Pode falar, dona Maria de Luz. Bem rapidinho. Logo que começou a reflexão, né, sobre essa questão, como estimular a educação na casa espírita, me veio uma questão. Na terça-feira, nós tivemos a nossa primeira aula, né, como facilitadora também. E aí, uma das questões que a gente colocou para o grupo era, né, que a gente, né, primeiro contato com o grupo,
que expectativas tinham, né, para esse ano, para a gente até sentir o que eles estão esperando, né, desse ano. Eu achei interessante que uma das meninas colocou assim: olha, eu espero realmente encontrar as respostas para minhas perguntas, meus questionamentos, porque eu fiz o ano passado inteiro e eu continuo com as mesmas dúvidas, assim, ninguém me respondeu. E aí eu, opa, né, uau. Então, assim, né, no primeiro momento, colocar, né, nós colocou, né, eu e os outros facilitadores, que somos uma equipe ali, dizendo que realmente nós vamos refletir muito em cima das nossas dúvidas e questões. É esse o objetivo, buscar respostas, né? Mas que nós temos que ter a consciência de que as respostas estão na doutrina e dentro de nós, né? Então, que nós temos que fazer um caminho, que é uma construção, que é um processo, né? Aí, para dar uma acalmada e uma acolhida, né? Porque, imagina, que é assim, o que eu faço? Faz isso, uma receitinha, né? Então, assim, só para exemplificar tudo isso que a gente está, né, discutindo. Então, é isso, né? Acolher e buscar realmente com que essa pessoa que tem essa ansiedade tão grande, assim, de respostas, comecem a perceber que as respostas não são simples e não estão prontas, né? Então, é isso, tá? Era só para exemplificar um pouquinho, que foi uma prática e uma vivência que a gente teve essa semana. Muito Valteno, bom. o seu Olha, Ailton, faz tempo que ele está pedindo, acho que ele pode ser rapidinho e responder. tudo bem. Fala então, seu Ailton. Então, bom dia a todos. Rapidinho, eu acho que a gente ensina muito pelo exemplo. Eu pedi a palavra logo depois que a Samantha falou daqueles alunos que ficam desviando do assunto da aula, querendo dar testemunho. O que a gente faz lá no centro que eu trabalho é passar pelos mentores, todos os alunos. Porque se a pessoa está muito desequilibrada, ela não vai contribuir com o grupo e não está em condições de participar de um curso. Então, é primeiro feito um tratamento com essa pessoa de reequilíbrio, né? Verificar as causas do desequilíbrio da pessoa e procurar tratar, para depois ela fazer o curso. Isso eu acho muito importante para não contaminar todo um grupo de alunos com essas pessoas que estão muito desequilibradas, que, como foi falado aqui, as pessoas chegam no centro espírita geralmente pela dor todos nós somos almas enfermas, né? Então, a gente tem que ajudar uns aos outros, mas também tem que tomar muito cuidado com esse aspecto que eu estou falando. Muito bem, seu Ayrton. Esse é um tema delicado e que abre aí um campo de reflexões, né? Voltando aqui, o tema que a dona Maria de Lourdes colocou, né, sobre as perguntas, né? A gente tem que ficar bem tranquilo em relação quando as pessoas falam que você vai responder pergunta. Nós não temos a pretensão de saber responder as perguntas, né? Então, nós vamos pensar junto nas respostas e se Deus quiser, a gente está caminhando na direção da verdade. Mas, é claro que há um esforço para você tentar refletir sobre as propostas que foram feitas, mas muita serenidade de todos nós, né? Se ao término dessa vida a gente conseguir responder metade das coisas que a gente ainda tem conflitos, já está bom. Mas a quantidade de coisas que a gente leva para o outro lado é muito grande, né? Nós somos espíritos imortais, né? Então, não temos ansiedade para isso tudo, né? Não vamos saber tudo agora. E o que a gente acha que sabe, nem necessariamente está certo. Vamos em frente. Então, fazendo um apanhado aqui das colocações, que foram maravilhosas, né? A gente interrompeu pouco, eu acho que deixamos o pessoal falar bastante. Alguns pontos que eu queria ressaltar, né? Primeiro, o estudo reflexivo. Eu coloquei no chat aí um texto de Kardec dizendo que o espiritismo passava por fases, né? E existia a fase, sim, do raciocínio, mas existia depois a fase da aplicação daquilo na vida da pessoa. É a fase que nós estamos, né? Os 3 períodos distintos. Kardec coloca isso no Livro dos Espíritos, lá no final. E ele diz que depois viria a aplicação e das consequências práticas daquilo. Então, muita gente se interessa pelo espiritismo, pelo fenômeno, na curiosidade. Depois, a gente fica fazendo estudos, e aí você vê um conhecimento cultural das pessoas fantástico, né? As pessoas fazem demonstrações de sabedoria incríveis, mas no final do dia, o que vai valer é a aplicação prática disso tudo. Daí,
a necessidade do estudo reflexivo. Porque a gente sempre faz a pergunta, tá bom, e o que isso implica na minha renovação moral, na moralização que falamos no início, na minha educação espiritual? Todas as questões a gente deve perguntar isso. O que isso aqui implica na minha moralização, né? A gente sempre dá o exemplo com as crianças na evangelização, a gente pode trazer, e a gente já trouxe, né? Vida em Júpiter. Ah, lá os animais, eles já são mais evoluídos, eles ajudam nas tarefas domésticas, aí é isso, aí tá um monte de coisa legal. Tá bom. Mas o que isso significa para mim? Ah, lá não tem fome, não tem miséria, não tem sofrimento, não tem dor, mas para chegar lá, você tem que melhorar. Se as pessoas são boas, as pessoas não são egoístas. Então, você traz o conteúdo que, a princípio, seria uma curiosidade extraterrestre, você traz para uma proposta de transformação moral. Acho que é a maneira de enxergar diferente, porque como palestrantes, expositores ou coordenadores de curso, nós não estamos aqui para fazer uma demonstração de sabedoria cultural espírita, mas sim de ajudarmos todos nós a nos renovarmos como ser humano. Então, isso muda o viés. Se o facilitador, se o coordenador tem essa visão, a condução de tudo muda. E aí as pessoas falaram do exemplo, né? Eu me lembro, e isso tudo que a gente fala aqui não saiu de nós, né? Nós aprendemos com todos, muita coisa aqui, e muita coisa, experiências com outras pessoas. Eu me lembro do nosso dirigente da Casa Espírita, ele dizia que o núcleo, né, de trabalho espiritual, o centro do centro espírita era o estudo espírita. Dali você resolvia todos os problemas. E a gente resolveu todos os problemas da Casa Espírita. Então, o coordenador do curso, ele tinha que ser alguém de referência do trabalho, a pessoa que realmente dedica, que não falta, que se esforça, que participa das atividades de caridade, que participa das atividades do movimento espírita, que tem uma ação. Eu me lembro que a nossa casa, ela não faltava dinheiro, o movimento espírita da nossa região, os eventos eram gratuitos para jovens, com 200 jovens, alimentação gratuita, tudo gratuito. Por quê? Porque quem estudava sabia que precisava contribuir financeiramente. Não precisava fazer bazar, pizza, nada. Era o dinheiro espontâneo. E era uma coisa muito rara no Rio de Janeiro. Não tinha outras regiões, eu não via isso. Mas por quê? Porque o estudo reflexivo fazia a gente ter. E aí você resolve vários problemas. De participação no movimento espírita, por exemplo, a casa toda participava, era muito interessante isso. Era uma casa muito presente, né? Mas aí era o exemplo. Então, se você coloca um coordenador, um facilitador, que leva a coisa, né, mais ou menos, os alunos vão aprender com ele que o espiritismo a gente leva mais ou menos, né? E aí fica tudo mais ou menos, né? A gente depois reclama que a casa espírita está vazia, mas a gente precisa ter referências. E quando você tem, a gente vê o trabalho crescer. A gente já viu isso muitas vezes. Muito bem. E aí outra coisa é o estudo participativo, você vê as pessoas falando e conversando e tal. Eu achei bacana, o Vladimir trouxe a questão do Livro dos Espíritos, comece pelo começo. A doutrina espírita, ela é a base de tudo. Eu me lembro de um jovenzinho fazendo um estudo, e aí ele trouxe o que era a prece, ele trouxe várias coisas sobre prece, de vários lugares da internet, e aí a gente pergunta, depois quando terminou, eu chamei o jovem e falei, olha, você se expôs bem, etc., mas quando a gente começa um estudo espírita, a nossa referência é Kardec. O que Kardec falou sobre a prece? Vamos lá pegar no Livro dos Espíritos. Então, a próxima vez você faz assim, faz assado, para que o jovem, desde cedo, saiba que a nossa referência é Kardec. A gente pode trazer outras obras, André Luiz, Joana, claro que pode. Mas por que não inicia com Kardec para mostrar que aquilo ali que você vai falar depois tem uma sustentação? Né? Acho que esse é um ponto importante. Mas, enfim, aqui a gente vai, né, vir aí o dia falando. Eu vou entrar para a segunda proposta, que eu acho que nem vai dar tempo da gente falar muito, é uma pena, mas a segunda proposta é, ok, o estudo espírita a gente está fazendo ele, imagina que está perfeito. E a caridade? Como é que a gente estimula a caridade no centro espírita? Como é que ela vai entrar dentro, aquele nosso companheiro que participa da atividade da Casa Espírita, que chegou lá pela primeira vez, que está começando o trabalho espírita, como ele vai ser estimulado?
com vocês. Oi, Adelva, pode falar. Bom, vou dar a sugestão que eu trabalhava quando eu facilitava na minha casa espírita. Ela tem um braço, né? Ela tem uma instituição. No segundo ano, eu levava os alunos para conhecer a instituição lá na comunidade. Íamos lá passar uma tarde, vendo as atividades, pegar as criancinhas no colo, entender o que é a pobreza, né? Porque, querendo ou não, as casas espíritas são poucos os pobres, né? Até pela questão intelectual, vai o pessoal um pouco mais esclarecido. Então, a gente pede muito, né? Tudo serve, tá? Vou te mostrar onde vai o tudo serve. E íamos lá para a comunidade entender o que é a pobreza, o que é o sofrimento. Não tinha uma vez que um aluno saia e falava, eu pensei que eu sofria, mas eu tenho uma vida maravilhosa, eu não sofro. E isso acaba caindo no que você falou da experiência sua no Rio de Janeiro. Aí, as casas espíritas, se trabalhassem dessa forma, não podia estar pedindo, fazendo, se submetendo até, às vezes, fazer um bingo, que a gente sabe que não é o ideal. Por quê? Porque o aluno começa a se conscientizar do trabalho que o movimento espírita faz com a dor, com a dificuldade, e ensinando a caridade material e a moral também. Porque quando você vai no morro e senta a criança no teu colo, você está dando caridade moral para ela. Muito bom, Adelva. Excelente. Oi, Vladimir, pode falar. Bom, uma maneira de estimular é trabalho de campo, né? A casa espírita, muitas vezes, tem um trabalho interno, um trabalho para serviços que se faz em favor dos mais necessitados, e trabalho de campo, visita a doentes, né? E outras coisas correlatas. Eu até gostaria de lembrar, existe uma coleção de livros que foi lançada no Nananlip, chama Espiritismo na Universidade. O primeiro volume, o nome do livro é Voluntários. Esse livro realmente nos dá uma ideia bem abrangente do trabalho do voluntário na casa espírita. E o voluntário está fazendo o quê? O voluntário ele está sendo, né, tendo seus olhos abertos para que ele possa praticar a caridade, que é um dos atos mais nobres que nós podemos ter. É só. Legal, muito bom, Vladimir. Eu me lembro, e essa visão, né, de caridade, que vai ter um estudo só sobre isso, vai ser bem bacana a gente quebrar uns paradigmas do que a gente entende o que é caridade, né? É bem interessante. Mas se a gente analisar os espíritas eminentes que foram bem-sucedidos em sua encarnação, né, nenhum deles estava apartado da caridade. Olha Bezerra de Menezes. Ele deu o anel dele de médico. Ele já não tinha nada. Ele dava todo o dinheiro dele para as pessoas. Ele deixava, às vezes, o filho doente para cuidar de alguém. Era uma caridade assim, acima de um nível conhecido. Aí a gente vê Eurípides Barçanufo. O exemplo de Eurípides Barçanufo é impressionante de atendimento aos pobres, aos sofredores, uma vida inteira dedicada. Então, se a gente imagina que vai sentar na cadeira lá do Centro Espírita e vai só filosofar, só estudar a ciência espírita, ou fazer os fenômenos, eu acho que isso é a gente diminuir. É interessante que o Eurípides Barçanufo, quando ele queria chamar as pessoas para a equipe de passe, olha que interessante. Ele, primeiro, aquela pessoa que estava candidata a participar, ela tinha que ficar participando das atividades de caridade, seja distribuindo alimentos, seja cuidando dos sofredores. Ficavam 6 meses estagiando, fazendo a caridade. Por que isso? Por que Eurípides Barçanufo, intuitivamente, criou essa metodologia? Para que a pessoa irradiasse realmente o sentimento, né, de amor. Então, se nós pensamos em educar para o aperfeiçoamento do ser, nós não podemos esquecer que a caridade ela é fundamental dentro das obras. A gente vê uma ramificação, pessoas, né, trazendo um espiritismo mais filosófico, mais científico. Ok, é importante filosofia e ciência, nós não discutimos isso, mas não podemos esquecer o aspecto da caridade dentro das atividades espíritas, né? Ele é fundamental, ele é muito importante. E isso, como fazer isso? Aí é a discussão que não vai ficar para mim. Tem gente que vai trabalhar isso durante o projeto, né? Mas o que nós quisemos, a nossa ideia aqui era abrir esses dois campos.
O propósito do Centro Espírita em educação integral do ser, ela passa pelo conhecimento da doutrina espírita e pelo desenvolvimento, né, do amor na pessoa. E fazendo a caridade é a maneira ideal, né, de você desenvolver esse amor. Vou abrir aqui para o meu amigo Robinson. Tudo bem, amigo? Tudo bom? Tá me ouvindo? Você acabou de colocar o que eu ia fazer agora, uma colocação, né? Eu costumo olhar as questões todas que nos envolvem como espíritas, né? Como aprendizes, né? Em vários campos, né? A caridade é um campo que está lá na consequência de um determinado aprendizado, a causa, né? É uma outra, né? Que leva como consequência a caridade. E aí eu me lembrei, né? E a Delva acho que vai lembrar aí também, quem está aqui do GEDEM, né? Que há uns 10 anos atrás a gente tinha um certo desalinhamento entre qual a função da Casa Espírita GEDEM, né? Então, nós trabalhamos a visão, a missão, né, como já foi colocado aqui, e a estratégia, como disse a dona Nilce. Porque não adianta ser bonitinho, teoria, colocar na parede o que vai ser feito e não ter uma estratégia, e não ter um plano de ação, tá? E aí acho que resume o que foi falado aqui, né, o que nós escrevemos lá, e o que nós vamos estar falando. Eu participo do grupo aí que vai falar de caridade, né, daqui a um tempo. Tá? A gente já começou a trabalhar isso. Mas a gente dividiu essa questão da estratégia rapidamente em blocos, né, que são interdependentes, mas eles têm uma sequência, tá? A primeira coisa é atende aquele que chega até a casa, ajuda, acolhe, né, tá? E aí você tem lá os processos o pessoal chegando lá na recepção, o recepcionista, o atendimento fraterno. No segundo momento, vamos ajudar essas pessoas através do passe, da palestra, vamos aliviar as dores, vamos equilibrar essa pessoa. No terceiro, aí que entra a questão, né, da gente trabalhar o ensino, né? Vamos colocar o porquê das coisas, né? Mas um porquê ainda sem a prática. Essa terceira etapa é ensinar, né? Então tem evangelização, os cursos de estudo espírita, aprendiz do evangelho, o ESE, né? Um quarto ponto aí que entra, né, a questão de tornar o assistido um colaborador da casa. Tá? Agora, o que nós estamos fazendo agora? Pô, ele chegou lá, a gente verificou qual era a situação dele, ensinamos ele como mudar, vamos para a prática agora. Vamos para a prática. E aí a gente entra numa etapa final, que é aí que eu queria colocar para vocês, como é que eu sustento tudo isso? Numa encarnação ou em várias encarnações? Continua praticando, continua com a educação continuada. Né? Então, a gente tem que continuar, né? O item 5 e 6 aqui, educação continuada e prática continuada. Tá? E aí tem um 7 que eu coloquei lá na época, mas a gente não deixou de descrito, né? Quando você estiver nesse processo de evolução, dá umas paradinhas e celebra, né? Olha para o que você era, olha para o que você é, né? Ou seja, aquele conceito de hoje melhor que ontem, amanhã melhor que hoje, né? Sabe? Então, celebra isso, tá? Com você mesmo, né? Agradeça, né? Externa o seu sentimento de gratidão nesse momento. Né? Era isso, meus amigos. Desculpa aí me estender. Excelente, Robinson. Deu já um teaser da próxima reunião, né? Não é da semana seguinte, mas que vai acontecer. Oi, Ricardo, pode falar, amigo. Bem, primeiramente quero mandar um abraço para todo mundo. Dona Miltz, um beijo, Dona Miltz. Para quem só não me conhece, quando o pessoal falou aí, né? Ah, Ricardo, é porque é o seguinte, alguns anos atrás eu estava um pouco mais dentro, junto com o Valteno, com a turma lá no conselho. Aí, devido à diretoria lá da nossa casa, eu tive que ficar meio ausente, mas agora estou de volta, então espero poder comparecer. Só sobre essa parte aí, é bem interessante, gente, o seguinte, eu até como dirigente de uma casa muito grande e com muita gente, eu percebi uma coisa que eu queria compartilhar com vocês disso, que é o seguinte, a casa, ela não pode esquecer que sem estudo não tem como fazer caridade, senão as pessoas não entendem. Então, a base da doutrina dentro da casa espírita tem que ser sólida, tem que ter cursos, tem que ter pessoas engajadas. Concordo com o que a Delva falou, o que a Samantha falou, só que é o seguinte, a gente tem que entender o seguinte, não tem como a gente querer colocar todos os expositores, todas as pessoas no mesmo caminho, se a gente também não dá subsídio a eles, que é o quê?
trazer cursos, trazer pessoas até de fora, porque às vezes tanto de casa não faz milagre, ok? Então, aí, quando a gente vai para a caridade, a gente só tem que ter duas coisas muito claras. Eu concordo com o Robson o seguinte, se eu não, e a dona Mildes também sabe disso, porque lá nos anos 90 eu ia muito na IAN tirar exemplo deles para levar lá para o Maria Amélia, que é o seguinte, se a gente não tiver, gente, uma organização do que nós queremos, para onde nós iremos e o que nós vamos atingir, você pode ir em 200 casas, levar as pessoas em, sabe, em asilos, tudo que a pessoa vai só se chocar, vai falar que lindo, aí na semana que vem ela vai falar assim, olha, eu não vou mais porque aquilo é muito forte para mim, eu ainda não estou preparada. Então eu falo isso por quê? Porque a gente, por mais de 15 anos lá no Maria Amélia, a gente fazia 2 vezes por mês visitas a vários lugares. O Renato até lembra, Renato? Lá nos anos 90, lá a gente fazia muito isso. Só que aí o que aconteceu, gente? A gente só tem que perceber, e muitos de vocês falaram, que nós somos... Às vezes eu falo essa frase e não me interpretem mal, mas a gente precisa entendê-la. Que nós somos muitas vezes doentes, cuidando de doentes. Então, às vezes, eu tenho mazelas que eu ainda não consegui resolver em mim, mas eu quero ajudar os outros a resolver a delas. E aí, se eu não tiver esse entendimento da doutrina, eu me choco também dentro da atividade social. Mas eu acho que para nós, como cada um na sua casa, só tenta elaborar o seguinte, qual é o plano de ação que a sua casa poderia fazer para o próximo? Ah, hoje eu não posso fazer muita coisa, mas eu posso juntar, vou dar um exemplo de uma pessoa que está lá com a gente trabalhando, eu posso juntar tampinhas, porque eu sei que tem uma ONG que ajuda pessoas vendendo essa tampinha. Então, quer dizer, a gente pode começar a caridade na nossa casa desse jeito. Porque, às vezes, talvez a gente não tenha abraços de pessoas para levar as outras para conhecer as verdades, como a Delva falou. A Delva, muito legal isso que você fazia, porque eu também fazia, é legal. Quando a gente tem essa possibilidade de levar no lugar as pessoas. Mas quando eu não posso, que nem a casa não pode, porque a gente é pequeno, não tem, né, estrutura, tudo, então o que eu posso fazer? Parceria, gente. Por isso que eu acho legal, Valteno, todo esse trabalho, ó, estamos em 71 pessoas aqui. Quantos de nós aqui pode não ter próximo, até pessoas dentro da sua própria casa que tem uma atividade e que a sua casa pode fazer parceria com a minha e com a outra, e nós três ajudarmos aquela instituição, ajudarmos aquela atividade. Percebe, gente? Assim, a minha casa não precisa eu ter a tarefa, sabe aquela coisa de tipo, bater no peito e falar, nossa, minha... Não, a gente pode fazer parcerias, buscando isso daí juntos, e aí, gente, todo mundo se ajuda. Só que aquilo que vocês falaram, eu concordo. Se nós não tivermos a base do estudo, a caridade fica... É a mesma coisa, né? Fé sem obras é morta. Então, a gente precisa ter os dois, né? A gente precisa ter conteúdo, mas a gente precisa ter a prática. Então, eu acho que essa prática é que a gente pode nos fortalecer. Então, um abraço para todo mundo. Estou voltando para a atividade. Obrigado aí pela recepção e espero vê-los em breve aí nas atividades. Legal, Ricardo. Muito bom ouvir você falar. Muito bacana. Sobre essa questão, né, do entendimento dos assistidos, né? Assistidos somos todos nós do Cristo, né? Como ele colocou, e é uma verdade, não está errado, não. Tanto que o texto que a gente trouxe... O Cristo ele é muito claro em dizer que ele sente uma imensa compaixão das nossas fraquezas e das nossas misérias, né? E aí eu lembro que o Cláudio colocou numa reunião que o tarefeiro era um assistido que mudou de nível. Mas, na verdade, somos todos, né, assistidos. Muito bem, amigos. Foi ótimo, uma manhã inicia muito, muito boa, né, com os nossos pensamentos aí dentro da obra do Cristo. Vamos, então, fazer a nossa prece para encerrar. Vou pedir aqui para a Ana Laura fazer a nossa prece. Ela hoje ficou quietinha ali. Muito obrigada, bom dia a todos. Nossa, tô rostinho diferente, né? Estou muito feliz. Peço desculpa também, hoje eu perdi uma hora, acordei. A gente tem que ser forte, como a sua filha falou, né? Então, sejamos fortes. Senhor Jesus, vamos agora nos aquietando. Quantos ensinamentos nessa manhã, quantas reflexões, né? Desde quando entramos na doutrina, né? Cada um com o seu tempo, com as suas reflexões, e eu também estava refletindo aqui, mas o que devemos ter em mente, que eu sempre pauto, é que nós, enquanto espíritas, né, devemos sempre não desanimar,
levar assim para o outro o sentido, despertar no outro, e em nós também, o sentido de viver, o propósito, como o Valteno falou no começo, porque das 3 revelações, entendermos que somos espíritos, né? Passando um tempo e vamos regressar. E quais são os nossos valores, qual o patrimônio que nós vamos levar. Que possamos focar nesse patrimônio espiritual, que a cada um de nós vamos levar e que ninguém vai nos roubar, porque ele é intrínseco. Ele foi pautado em estudo, ele foi pautado em caridade, ele foi pautado no amor do Cristo. Que possamos voltar agora às nossas atividades, auridos desta energia, desta usina que é o amor do Cristo. Que essas nossas reuniões cada vez mais se fortaleçam e que possamos cada vez mais levar a bandeira do Cristo, amor e caridade. Gratidão, Senhor, por este encontro divino, que só nos fortalece. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe, Senhor, cairmos em tentações, mas livra-nos de todo mal. Que assim seja. Amém. Muito obrigada.